No Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29, está escrito: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É lamentável ver nesses últimos dias, em que antecedem a volta do Salvador, a falta, embora haja muitos recursos, graças a Deus por isso, hoje em dia, a falta de conhecimento de líderes, pregadores do Evangelho, aqueles que fazem uso da palavra para pregar, para ensinar. O mínimo de conhecimento, que eu quero dizer, básico. Não é necessário ser um erudito das Sagradas Escrituras, mas o mínimo deveria haver. E acontece que nesses tempos odiernos, nem o mínimo em muitos lugares, espalhados por esse Brasil afora, nós temos visto ocorrer nem o mínimo de conhecimento acontecendo. Ao invés de se dedicarem minutos, horas, ação da sua vida ao conhecimento da palavra, ler a Bíblia, não livros paralelos, mas a Bíblia, para explicar a palavra de Deus ao povo, usam de meios e recursos para tentar afirmar a fé da pessoa e, para tal, firmá-la em determinada denominação. Inventam várias coisas por aí, que não vou ficar citando, que não convém. Mas, queridos, a fé, ela está escrito em Romanos 10:17, e de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não historinhas da carochinha, não coisinhas que a gente vê no Google e quer fazer um paralelismo e trazer para a igreja e aplicar aquilo como palavra de Deus. Isso não produz fé genuína. Isto não produz fé verdadeira, fé que salva, fé que liberta, fé que transforma, fé que amplia a visão. Não produz. Porque, na verdade, a ideia que se tem de fé, sobre fé, é algo que seja intelectual, que vá até ao coração. E, na verdade, não é isso que os hebreus falavam a respeito de fé. Tanto é que a palavra fé, emuná, está em agarrar-se, abraçar-se, agarrar-se a Deus. Dedicar sua fidelidade total a Deus sobre qualquer circunstância. Você está bem, você tem fé, você está agarrado a Deus. Você está mal, você tem fé, você está agarrado a Deus. Ainda mais, quando está numa situação difícil. Mas sobre qualquer circunstância, é um contato íntimo de fidelidade com o Senhor. E a pessoa só vai ter esse contato íntimo, essa fidelidade ao Criador, se ela souber o significado emuná, da fé. E ela só vai entender isso ouvindo e produzindo essa fé, ouvindo a palavra de Deus. Como eu disse, não historinhas de carochinha, não historinhas de Google, que a gente vê por aí. É impressionante.
é algo assim assustador até. E aí você vê o povo incorrendo em vários delitos, em vários tipos de pecado. Claro, não está sendo instruído devidamente. Aí o povo com aquela falta de fé, claro, não está sendo pregado devidamente, ensinado devidamente. Daí então você vê a luta, a dificuldade que é hoje em dia de se você trabalhar na obra de Deus. E repito o que disse no começo, embora não que eu seja contra o Google, que não, eu acho uma ferramenta na internet de pesquisa maravilhosa, mas isso não exclui de maneira nenhuma o uso da Bíblia. Hipótese alguma. Em primeiro lugar, a Bíblia. E na sequência, sim, a gente vai agregando conhecimento de um livro, de uma postagem, de um vídeo como esse, de pregações que a gente vê, de hinos, de louvores, etc. e tal. Mas em primeiro lugar, a palavra de Deus. Porque Jesus rebateu ao diabo quando estava sendo tentado no deserto, dizendo que nem só de pão homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa aqui é a boca de Deus. É essa aqui que é a boca de Deus. Aí, mas e quando não havia essa palavra escrita antes? Como é que aqueles homens, Noé, Abraão e os demais lá faziam? Eles ouviam da boca do próprio Deus e criam. Na sequência, Deus, ao levantar Moisés, manda Moisés começar a escrever, e Moisés começa a escrever, depois de Moisés outros vêm, enfim, até a Bíblia chegar a nós hoje aqui. E isso aqui é a palavra de Deus, é a boca de Deus para nós. Através da Bíblia, nós temos o conhecimento, Deus se revela através da Bíblia. Esse Deus que todo mundo fala que crê, que todo mundo acredita que crê. Você chega para uma macumbeira, ele crê em Deus. Você chega para o espírita, ele crê em Deus. Você chega para uma pessoa comum na rua, ele crê em Deus. Você chega para o católico, para o evangélico, para qualquer... todo mundo crê em Deus. O mundo inteiro conhece esse Deus de Israel, o Deus que fez maravilhas no passado e faz até hoje. Mas esse Deus que todo mundo conhece, ele é o Deus da Bíblia. Ele se revela através da Bíblia. Ele mostra quem ele é através da Bíblia. Se não fosse a Bíblia, você não saberia quem era Deus nenhum. Simples assim. Se não estivesse escrito, se Deus não tivesse mandado guardar suas palavras, escrever e guardar, nós não saberíamos. Se ele mesmo não tivesse sido revelado ao homem, nós não saberíamos que ele existia. Poderíamos saber que, como dizem os cientistas criacionistas, existe uma mente criadora que fez todas essas coisas porque está tudo na mais perfeita ordem. Eles não aplicam ao Deus da Bíblia, mas eles creem que uma mente super inteligente e poderosa criou um ou outro que é cristão, evangélico, lógico, vai associar uma coisa a outra, né? Vai falar que é o Senhor, o Deus da Bíblia. Mas se não fosse da vontade de Deus mesmo se revelar para nós, ninguém descobriria, querido. Simples assim. E fato é que nós temos aqui, ó, a revelação de Deus nas mãos. E por mais simples que seja a sua graduação, você não precisa ser doutorado no assunto PhD, você vai lendo, o Espírito vai te ensinando, vai te revelando, porque a palavra revelada, rema, como nós já falamos em outro vídeo, quem revela é o Espírito. Você tem o Logos, que é a escrita, e a revelada rema do Espírito Santo te fará lembrar, te fará entender na hora que for necessário, preciso. Olha aquele versículo, bem que a palavra de Deus fala sobre, então vem aqueles insights na sua mente, é o Espírito Santo te mostrando a palavra revelada que você outrora ouviu ou que você leu, principalmente, porque isso também não exclui a pessoa que não sabe ler de não saber.
porque ela ouve a palavra. A fé vem pelo ouvir. Se você sabe ler ou não é uma consequência. Sabe ler vai te facilitar bastante. Se não saber, também não vai te isentar de você não saber, porque você vai ouvir, você vai guardar e o Espírito te fará entender. Simples assim. Vamos orar a Deus e pedir a Deus que levante homens e mulheres, para jovens também, ter essa vontade, esse desejo da busca do conhecimento, dessa revelação, dessa emuná de Deus, dessa fé, desse agarrar-se em Deus através da sua palavra. Faça isso. Peça a Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus ele vai se agradar dessa oração. Faça isso. Deus te abençoe.